A DC Comics conta com algumas das armas mais poderosas da ficção, seja do meio místico, urbano ou cósmico. Alguns pertencem a deuses, outros foram criados por raças alienígenas inteiras e poucos foram feitos até mesmo pelas mais poderosas entidades. E são esses itens, listados do mais fraco ao mais poderoso, que veremos no vídeo de hoje. A espada do Superman é um item muito poderoso que infelizmente não é muito conhecido, porque é de uma história bem antiga do herói e não teve muito desenvolvimento. Essa espada é tão antiga quanto o universo, e quando a matéria se solidificou do plasma primordial, um pedaço cruciforme específico viajou lentamente através do cosmos. Aos poucos, esse pedaço foi sendo forjado através da fundição do espaço e da temperança do tempo, até se tornar uma espada perfeitamente formada com o símbolo do Superman no punho. Ao longo dos bilhões de anos que essa espada atravessou o cosmos, muitos tentaram tomá-la para si, mas sempre foram impedidos de interferir na sua trajetória. Era como se alguma força universal simplesmente impedisse qualquer um de chegar perto dela. Claro que, aos poucos, essa espada foi se tornando uma lenda interestelar e ninguém tentou tocá-la, com medo que poderia acontecer. Depois de bilhões de anos, a espada foi em direção à Terra, no mesmo período de tempo em que o Superman estava encarando um personagem chamado Rei Cosmos. Esse era um ser de extremo poder, que até mesmo havia derrotado o Homem de Aço, onde finalmente a espada e o herói se encontraram. Ela não apenas deu ao Superman o poder de derrotar o cosmos, como também conectou o Superman à energia da criação e concedeu a ele consciência cósmica. Nesse momento, o Superman praticamente conseguiu onisciência, mas ele rejeitou esse poder com medo de ser corrompido. Só que no final, a espada estava simplesmente testando o herói, e quando viu que ele foi bem sucedido, simplesmente evaporou e deixou o cabo na sua mão. O Superman depois simplesmente lançou o fragmento que havia restado da espada no espaço e nunca mais ouvimos falar dela, até porque ela foi destruída, né? Então, um dos itens mais poderosos que já existiram na história do Homem de Aço e do universo foi simplesmente um teste para ver se ele continuaria sendo um herói. E avançando, o mundo bélico era um satélite móvel do tamanho de um planetoide criado e armado por uma raça guerreira chamada de Warzoons. Ele é maior e mais robusto do que uma estrela anã e equipado com armas capazes de destruir planetas facilmente. Era para ser a arma definitiva para abrir um caminho de destruição pelo universo. No entanto, o mundo bélico era controlado por um sistema de conexão mental que sobrecarregava e drenava rapidamente a mente do usuário, resultando em morte. Um por um, os Warzoons morreram antes que a arma pudesse ser realmente utilizada. Então o mundo bélico foi encontrado por uma raça pacífica chamada de Largas, que não conseguiu destruir o satélite por razões desconhecidas, mas muito provavelmente por causa da forma que ele foi construído e por seu imenso poder e resistência. Eles então reprogramaram suas defesas para que ninguém pudesse pisar em sua superfície a menos que estivesse usando uma chave de cristal. Mas os Largas também se extinguiram com o tempo, e antes de morrer, o último deles entregou a chave para a raça marciana, para que a guardasse, e o Caçador de Marte jurou protegê-la. Sua estrutura é altamente resistente, capaz de suportar ataques de seres poderosos como Superman, e suas armas foram capazes de repelir o kryptoniano. O satélite possui um vasto arsenal de armas avançadas, incluindo canhões de energia, mísseis e feixes de destruição capaz de obliterar planetas ou frotas espaciais. Em algumas versões, pode hackear ou interferir em tecnologias alienígenas, assumindo o controle de naves ou sistemas inimigos, sem contar que possui instalações para armazenar prisioneiros, gladiadores ou exércitos, frequentemente usados em jogos cruéis organizados pelo Mongul. Esse item, se é que ainda dá pra chamar de item, é o sonho de qualquer vilão, mas é quase exclusivo do vilão Mongul. Agora imagina um trem desse na mão do Darkseid, o estrago que não faria. Mas enfim, avançando novamente, indo agora para o oitavo, eu coloquei o Mostrador H. Bom, o Mostrador H não é necessariamente um item cósmico, mas ele nunca teve uma origem muito bem trabalhada, apesar de já ter sido confirmado como tendo sua primeira aparição 20 mil anos antes de Cristo. Ele contém escrituras inventadas somente na época da Legião dos Super-Heróis, e essa equipe se passa no século 30, então muito provavelmente é um item cósmico que passou por uma viagem no tempo e acabou indo parar na Terra. Esse que é um poderoso artefato capaz de transformar o usuário por um tempo limitado em um super-herói. Ele foi utilizado por um personagem chamado Robin Reed, que usou para se transformar em uma infinidade de personagens para defender a sua cidade natal. Mas ele não foi o único, vários possuíram esse poder e a maioria se arrependeu, porque a transformação precisa ser revertida dentro de um tempo de 1 hora. Caso isso não aconteça, a personalidade do herói começa a dominar a mente do hospedeiro, até que o original seja completamente reescrito e se torne de fato aquele herói. Então caso alguém use esse poder para pegar, por exemplo, os poderes do Flash, com o tempo o personagem vai se tornar o próprio Flash e vai se esquecer da sua personalidade original. Mas convenhamos que isso não torna o objeto menos poderoso, na verdade mostra o quão forte ele realmente é. Imagina você ter o poder de transformar em qualquer herói da DC, seja ele um herói da tier mais baixa, ou Superman, ou Lanterna Verde, ou Caçador de Marte. Inclusive, já foi mostrado personagens com esse artefato utilizando poderes do Flash, e os poderes do Flash são intimamente ligados à força de aceleração, mostrando que não há um limitador para esse artefato. Mas vale lembrar que depois dos 952 ele sofreu uma pequena reformulação, onde agora existem vários espalhados pelo mundo. A funcionalidade também mudou, e agora eles tomavam os poderes dos heróis de universos alternativos, e esses heróis ficavam impotentes quando tinham seus poderes roubados. Ele também contava com alguns botões que tinham mais funcionalidades além do roubo de poderes. Um deles poderia invocar qualquer tipo de máquina de outra dimensão, e outro permitia que eles viajassem
viajassem entre as dimensões. Bom, não são só esses dois, mas eu acredito que aqui para o vídeo, para a temática de tudo que eu tô falando, são os mais importantes. Mas indo para o sétimo, Mageddon, ou Magedon, sinceramente não sei, foi uma das muitas máquinas de guerras utilizadas durante o Ragnarok dos deuses antigos, que levou à destruição do seu mundo e, consequentemente, à criação de Nova Gênesis e Apocalipse. Fisicamente, Mageddon é descrito como um orbe gigantesco, maior que a Terra, com a aparência de um monstro semelhante a uma lula, com tentáculos, um bico, 2 olhos vermelhos e um núcleo chamado de antissol. Essa que é uma fonte de energia de luz antissolar que alimenta sua capacidade destrutiva. Mageddon não possui uma mente complexa, mas segue diretrizes mecânicas simples de aniquilação, sendo incapaz de ser negociado ou ameaçado. E apesar da aparência, não é um personagem, mas sim uma arma que pode agir por conta própria. Como ele é praticamente indestrutível, Mageddon foi aprisionado por 15 bilhões de anos em um sumidouro gravitacional no limite do contínuo espaço-tempo, sob vigilância de um planeta povoado por seres superpoderosos. Mas eventualmente ele escapou, destruiu esse mundo que estava o vigiando e foi em direção à Terra, onde encarou a Liga da Justiça e os demais heróis. Sua principal característica é a amplificação do ódio, medo e violência em seres inteligentes, controlando a parte primitiva do cérebro, levando populações inteiras a conflitos e autodestruição. Ah, e lembram que eu comentei do núcleo de antissol? Então, ele também pode corromper ou sobrecarregar seres superpoderosos. Além de tudo isso, o seu interior é tecnoativo e se ajusta para neutralizar invasores, funcionando como um sistema de defesa automático. E graças ao tamanho descomunal, muito maior do que a Terra, ele pode devastar planetas e até mesmo galáxias, tendo destruído o mundo que o prenderam e desafiou deuses. Mas não chega nem perto do sexto da lista, que são os Anéis Brancos. Com certeza, um dos muitos anéis de poder de toda DC Comics estaria aqui no vídeo, e não tem um que seja mais poderoso do que os Anéis Brancos. Há muito tempo, os Guardiões do Universo descobriram que a fonte de vida de todo o universo era uma entidade oculta na Terra. Eles decidiram manter esse segredo e esconder o seu conhecimento do universo em geral, mas quando o Avatar da Morte criou sua tropa os Lanternas Negros, todos se reuniram para detê-lo. Foi visto que a união de todas as cores em um único ataque formava a luz branca da vida, sendo a única coisa que feria o Avatar da Morte. Mas ainda assim, não era o suficiente para que ele fosse derrotado. Felizmente, no clímax da batalha, Sinestro conseguiu entrar em contato com a entidade e se tornou o primeiro Lanterna Branco. O anel dessa entidade é um anel consciente, o que é bem diferente dos demais, que auxiliam os lanternas com uma inteligência artificial. Esse aqui não, ele tenta trabalhar até mesmo contra o seu próprio portador para atingir os seus próprios objetivos, caso seu portador não esteja alinhado com a vontade do anel. Com o poder da luz branca da vida, eles são capazes de trazer os mortos de volta e mantê-los vivos se necessário. Qualquer usuário do anel é incapaz de sentir qualquer outra emoção além da vontade de viver e pode transformar outros anéis de poder temporariamente em anéis brancos. Também podem acessar os poderes de outros anéis de poder, afinal a luz branca é a união de todas as cores. Sendo assim, todo o poder individual do espectro emocional da DC pode ser acessado por um único anel branco. Então poderes individuais, como é o caso do teletransporte da Tropa Índigo ou o poder de cura dos Lanternos Azuis, podem ser utilizados por um Lanterna Branco. E agora subindo para o nível dos deuses, em quinto eu coloquei a Cadeira de Mobius. A Cadeira de Mobius é um dos itens mais poderosos e antigos da editora, que recebeu uma reformulação não faz tanto tempo assim. Inicialmente, foi dito que, obcecado por sua busca por conhecimento, Metron dedicou sua vida à criação de um dispositivo que pudesse atravessar o tempo e o espaço. Ele chamou esse dispositivo de Cadeira de Mobius, e para alimentar o objeto, ele precisava do elemento X, o mesmo elemento que ele usou para criar os tubos de explosão. Mas isso veio com um preço. Para obter o suficiente para fazer a sua cadeira, ele teve que fazer uma barganha com Darkseid, dando a ele a tecnologia do tubo de explosão. E agora, sabendo como teleportar para qualquer local no multiverso, o vilão usou a tecnologia para criar uma guerra com Nova Gênesis. Mas como eu mencionei, a cadeira já teve mais de uma história de origem, e a partir dos 952 ela foi uma criação do Antimonitor, também chamado de Mobius. Não sabemos como, mas eventualmente a cadeira foi parar nas mãos do Metron, onde mais tarde foi parar nas mãos do Coruja, depois o Wally West, e depois retornou ao Metron novamente. Mas o que importa não é a sua história de origem, mas os poderes que a cadeira Mobius concede ao seu portador. Quem a utiliza consegue uma visão quase onisciente e uma compreensão profunda acerca do universo. Ela contém todo o conhecimento dos novos deuses, mapas e história de todos os locais visitados por Metron. Mais tarde foi incluído à cadeira o poder do Dr. Manhattan, então quem sentava nela também conseguia ter uma visão atemporal, vendo o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Com ela, qualquer um que estiver sentado consegue viajar entre planetas, dimensões, realidades, o universo e viajar através do tempo. Graças também ao poder do Dr. Manhattan, Wally ganhou uma capacidade de projetar energia quando esteve sentado na cadeira de Mobius. O item é tão poderoso que quando Batman sentou nela, ele simplesmente se declarou o deus do conhecimento. E não é por menos, o personagem sabia de tudo naquele momento. E ainda falando sobre mapas e viagens espaciais, em quarto eu coloquei o Orlogog. O Orlogog é uma máquina de expansão temporal que pode ser usada para dobrar o tempo e o espaço. Também chamada de ampulheta dos deuses, é um modelo funcional exato de todo o contínuo espaço-tempo em miniatura e mapeia tudo, desde o Big Bang até o ponto ômega. Metron já afirmou que o Orlogog é uma fração da fonte e que o seu lar natal é a Terra, que será o berço do quinto mundo. Ele já utilizou o Orlogog para navegar pela corrente temporal com facilidade ao longo dos milênios, mas ele não serve apenas para isso. O artefato reage ao pensamento do usuário, permitindo reescrever a realidade. O objeto já caiu nas mãos do Coringa e ele quase destruiu o planeta ao tentar esculpir um sorriso continental na superfície da Terra. Mas como
Como ele é um objeto, ele pode ser recriado, mas nunca conseguiram fazer em sua totalidade como o original. Porém, uma versão mais fraca e incompleta realizou feitos como parar o Big Bang, banir seres ao início do universo e ressuscitar entidades a partir de fragmentos. Em Fronteira Infinita, tentaram usar o Orlogog para criar um novo universo, sugerindo que em mãos competentes, o artefato pode manipular realidades em escala multiversal. Então eu nem preciso elaborar muito o motivo que faz o item estar tão acima na lista. É extremamente complicado de utilizá-lo, mas é inegavelmente poderoso. Mas finalmente abrindo o top 3 da lista, eu coloquei a Máquina dos Milagres. Esse é um item tão poderoso que a sua existência é escondida de quase todos. Apenas alguns seres selecionados sabem que algo assim existe. Ela foi descoberta em 2960 pelos controladores, como forma de refinar a tecnologia de vontade dos guardiões para criar a máquina final. A Máquina dos Milagres foi feita para ser o artefato tecnológico supremo, uma máquina que transforma pensamentos em coisas. Só que ela tem um terrível potencial, onde um único pensamento perdido pode simplesmente alterar toda a realidade, o que levou ela a ser desligada permanentemente e selada para sempre. Para se terem uma ideia, ela é o único item que pode simplesmente calcular a equação da vida, que é o oposto da equação antivida tanto querida pelo Darkseid. Foi dito que foram necessários todos os recursos, juntamente com todo o conhecimento acumulado e a experiência de toda uma cultura para criar essa máquina. Sua principal aparição foi durante a crise final, quando Darkseid estava praticamente arrastando todo o multiverso com ele. Nesse momento, a máquina era a única coisa que poderia salvar a todos, e o Superman foi chamado para utilizá-la. E ele estava correndo um risco extremo, já que se ele pensasse qualquer outra coisa, poderia alterar a realidade de forma permanente, e por isso essa máquina não é utilizada. Mas o Superman usou de toda a sua força de vontade e concentração para pensar em apenas uma única coisa. Ele desejou um final feliz para a história, e tudo no fim deu certo. Mas ainda falando do Superman, em segundo, eu coloquei a Armadura Cósmica. O Superman Armadura Cósmica surgiu durante os eventos da crise final, um evento cósmico que mais uma vez ameaçava o multiverso, dessa vez pelas mãos do Mandrake. Ele foi o primeiro monitor enviado pelo Overvoid para explorar o multiverso, mas acabou sendo corrompido pela sangria, que é a substância que separa os universos. Ele acabou se tornando um vampiro cósmico que consome a essência das realidades e precisou ser detido. E para combater o vilão, os monitores criaram a Armadura Cósmica, uma armadura senciente feita de pensamento puro, projetada por um dispositivo supremo de defesa do multiverso. Esse robô é ativado pela fusão de dois opostos, no caso o Superman tradicional e o Ultraman, que é a sua contraparte maligna no universo oposto ao que conhecemos. A fusão de dois personagens ativou o Superman na Armadura Cósmica, um ser que transcende a realidade física e opera como um deus da narrativa, pilotado pela consciência do Superman, que superou a influência do Ultraman para assumir o controle. Seu nível é tão alto que sente a narrativa progredindo ao seu redor e consegue até mesmo ouvir a respiração do leitor, sentindo virar as páginas da HQ. Ele suportou uma dose de energia do Mandrake, que afirmou ser o calor de 10 bilhões de sóis, que foi capaz de destruir outro monitor com um único tiro. O Superman atingiu o Mandrake com força suficiente para criar uma luz visível a quilômetros de distância e destruir o chão abaixo deles, dando acesso ao monitor primordial. Se o intuito aqui da lista fosse exclusivamente poder bruto, a Armadura Cósmica estaria em primeiro facilmente, mas como não é, achei mais justo ficar em segundo. Afinal, mesmo não falando de força, é um item absurdo de forte. Mas assumindo a primeira posição como o item mais poderoso do núcleo cósmico da DC, eu coloquei a Equação Antivida. E aqui novamente vou ter que dar um adendo. A Equação Antivida não é necessariamente um item, e muitas vezes já foi mostrada como sendo uma entidade cósmica. Recentemente, no universo de zumbis, foi mostrado que a entidade seria na verdade Erebo, o deus da escuridão da mitologia grega. Mas como o universo decomposto da editora não é totalmente canônico, então eu vou simplesmente tratar a Equação Antivida como sempre foi tratada, uma fórmula. E não é uma fórmula comum. Ela permite que aquele que a conhece subjugue todas as almas de todos os seres do universo. Nenhum ser é imune aos seus efeitos, e por essa razão, conseguir a equação é o objetivo máximo da vida de Darkseid. Estudando sobre o cosmos, o deus maligno encontrou um antigo manuscrito que detalha a liberdade de vontade e a consciência individual no universo. Darkseid percebeu que, se uma equação da vida é real, o oposto também deveria ser verdadeiro, até para manter o equilíbrio cósmico de todas as coisas. E aqui vale destacar que muito pouco foi confirmado sobre a equação antivida. O que se sabe é que uma parte fundamental da equação está contida no subconsciente da mente humana. Também acredita-se que qualquer ferramenta usada para controlar outra pessoa, como medo, tortura, dor e mentiras, faça parte da equação. Pouquíssimos têm conhecimento dela completa. Inclusive um personagem chamado Senhor Milagre, que é muito conhecido na DC, sabe, mas tem força de vontade o suficiente para nunca utilizá-la. Obviamente ela fica em primeiro lugar da lista, já que pode subjugar todos os seres da realidade com extrema facilidade. Imagine um exército que Darkseid teria ao seu lado, caso ele pudesse controlar todas as mentes existentes. Todos os heróis e vilões da Terra, os deuses, entidades e criaturas primordiais estariam sob seu comando, e ele finalmente seria o senhor de tudo. E é justamente esse item que finaliza o vídeo de hoje com os 10 itens cósmicos mais poderosos de toda a DC. Se você gostou, deixa um like aí embaixo, e se não concorda com alguma coisa que eu disse aqui na lista, deixa nos comentários qual você colocaria no lugar. Manda também para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.